Relógio marcando 8 horas e 2 minutos. 8 horas e 2 minutos. Você participando com a gente. E quero já mandar um abraço, viu, a todos vocês aí em toda a região metropolitana de Campinas. E agradecer a audiência de Campinas, Indaiatuba, Hortolândia, Sumaré, Nova Odessa, Americana, Paulínia, Capivari, Montemor, Limeira, Serra Negra, Jaguariúna, Piracicaba, cidade também de Amparo, curtindo aqui a gente, cidade de Pedreira, né, que agora está muito feliz lá, que agora virou lá realmente uma parte turística muito bacana. Então a gente passa por lá todo final de semana e a cidade de Pedreira está muito bonita. E mais uma vez tenho a honra de estar recebendo aqui o doutor Zero Costa. Muito bom dia, doutor. Bom dia, Milton. Mais um prazer enorme estar aqui com você e com seus ouvintes, tentando ver se a gente agrega algum valor aí, né? Tá certo. Muito obrigado, doutor. Hoje é uma quarta-feira, 12 de julho. O senhor viu aí que tivemos ontem lá a senadora sentada na poltrona, não deixando nossa, o senhor me perdoe falar uma palavra aqui? Parece criança, né? Uma coisa, eu vou votar, não vou deixar você votar, a bola é minha, não trago a bola, você não joga. Não sei, eu coloquei essa palavra agora. Fica estranho, doutor. Na verdade, você que você viu lá foi uma cena patética, né? De algumas senhoras sentadas nas poltronas lá do líder do Senado, comendo marmita e usando um perfume francês, provavelmente, né? E lingerie importada, né? Essa foto, eu acredito que a gente vai engoli-la mais vezes agora em 2018, né? Porque elas vão tentar mostrar e demonstrar que estavam defendendo o trabalhador e tal, né? É um pouco até uma agressão à nossa inteligência, né? Pensar que ainda no século XXI a gente é obrigado a assistir esse tipo de cena, né? Infelizmente é triste, mas eu acho que às vezes eu penso que o Brasil não está preparado para uma democracia, né? Ou seja, as pessoas acham que aqui ainda é um coronelismo, né? Vamos dizer, o cara vai lá e senta e faz uma cena dessa, né? Uma senadora, não é qualquer um, né? Se fosse o povo invadindo e tal, não, mas a senadora vai lá comer marmita na poltrona do presidente do Senado, né? E isso para tirar foto, né? O mundo todo está vendo, né? E além disso, você tem essa propaganda negativa mostrando que aqui a gente realmente não tem musculatura para tocar uma democracia, né? Então nós estamos muito aquém, né? Vamos dizer. E olha que a democracia é uma coisa antiga, né? Vem lá da Grécia, de Roma. Eu me lembro. Aliás, a palavra democracia, Milton, a Roma, ela dividia a cidade, chamava-se polis, né? Então ela dividia a cidade em distritos, né? Esses distritos chamavam-se demos, né? E em Roma também dividia em distritos, mas em Roma chamava tribos com U, né? Então tinha os demos e as tribos, né? Demos na Grécia e tribos em Roma. E cracia é o governo, né? Então, vamos dizer assim, democracia é o governo do povo, né? Entendi. Então, você tem a palavra democracia. Aqui no Brasil, outro dia até estava lendo, tinha um rapaz, ele comentou assim, não, mas demo vem do diabo, né? Não vem do... É um nome Então, mas lá era demos, com S, né? Entendi. E aí a demo realmente vem do diabo, então democracia, governo do diabo, governo diabólico, né? Entendi. Então, que na verdade é uma tradução errada, mas a gente fica até pensativo se realmente não está certo, né? Se isso aqui não é um governo diabólico, né? Tá certo. Bom, doutor, inclusive depois, né, a gente vai arrumar um tempinho para o senhor, a gente sempre compacta aqui para que a gente responda as perguntas e também sobre a coluna do senhor. Inclusive, você vai explicar essa frase, o senhor colocou aqui, quem tem boca, vai a Roma. Quem tem boca, vai a Roma. Daqui a pouco você vai explicar para a gente no final da entrevista, porque o senhor citou isso na matéria desse último domingo. Bom, doutor, é o seguinte, havia ficado aí a seguinte pergunta, né, para trás, para ser respondida. E o banco de horas? É uma maneira de diminuir custo, aí o camarada não faz mais hora extra, o banco de horas ele vai trabalhar
quando a empresa necessitar, né? Como que o senhor explica o Banco de Hora e o que ele é bacana, o que não é, como é que o senhor coloca? Bom, Milton, assim, vamos supor, como eu falei para você, eu já passei do lado do Paleolítico Inferior, né? Então, me lembro na minha época, trabalhando em empresa de engenharia aí nos anos 70 e tal, e lá a gente tinha banco de horas, né? Então, como é que funcionava o banco de horas? Porque o pessoal que trabalha em projeto, principalmente, não necessariamente ele trabalha num único projeto durante o dia. Então, você tinha uma tabelinha lá, uma cardeneta, né, como diz aí o pessoal, e você anotava, trabalhei 3 horas no projeto A, 4 horas no projeto B, né, para que o dono da empresa, ou lá no final da semana, da quinzena, fechasse aquela quantidade de horas por projeto e tivesse uma ideia do custo. Então, era uma maneira de você controlar esse custo, né. Obviamente que de lá para cá, vamos dizer assim, as empresas se modernizaram, isso é feito hoje através de algum software, alguma coisa desse tipo, né? Mas o banco de horas eu acho que ainda é válido, porque nós temos aí uma legislação trabalhista, bom, foi aprovada, né? Você leu aqui agora há pouco, né? Foi aprovada ontem. Depois de todo aquele carnaval, foi, depois né? depois de toda aquela a folia, né? Foi aprovada. Mas você pode, vamos supor, eu acho que a grande mudança da lei trabalhista de ontem é que você deixa para o proprietário e para o funcionário a discussão de alguns itens, né? Vamos dizer, que você não precisa ir à justiça, que é, na verdade, uma burocracia enorme, né? Hoje o Brasil, pra você ter uma ideia, são cerca de 4 milhões de projetos, de processos, perdão, anuais, né? 11 mil ações diárias, né? Eu me lembro que acho que foi ano passado, se eu não me engano, eu precisaria rever esses números, mas eu me lembro que os processos beneficiaram os empregados e tal, que entrou com ação trabalhista, em 5 bilhões de reais. Então, eles ganharam 5 bilhões de reais. E esse sistema custou em torno de 16 bilhões. Então, vamos dizer, toda aquela juiz e burocracia, não sei o quê, 3 vezes o valor que o empregado foi beneficiado. Quer dizer, a gente tem uma máquina pesadíssima, né? Eu acho que o fato de, além da que a gente até discutiu aqui, né, 15, 16 mil sindicatos, né? Teve uma greve em São Paulo agora, semana passada, que acabou não tendo e tal, dos metroviários, né? Então tem lá, o de São Paulo tem o sindicato da linha Norte, linha 3 e 4, sindicato da linha 5 e 6, a mesma empresa, né, com 3 sindicatos, né? Hoje tem uma matéria que vai falar que técnico de futebol também está pensando já em montar para fazer greve, porque não tem essa matéria. Já estão técnico de futebol. Porque eles são demitidos, só perder... Só que tem que tomar cuidado, porque às vezes o time está bem e já sabe ali, um conhece o outro, né? O técnico fica meio esperto, porque às vezes o que atrapalha o time é o técnico, né? A gente vai falar sobre isso aí. Daqui a pouquinho tem. Bom, mas só terminando de responder a sua pergunta, eu acredito assim que no caso do banco de horas... algumas empresas, por exemplo, menores, né, que a gente fala muito aqui para empresa pequena e média, né, que não tem tanta musculatura e tal, ela pode usar isso para melhorar os seus custos da seguinte maneira. Você tem, por exemplo, uma atividade extraordinária, o funcionário tem que trabalhar lá num sábado e domingo, né, hora extra e tal. Para você não ter que pagar aquilo, você pode fazer uma compensação, um banco de horas. Faz um acordo com o fulano, fulano, eu vou te pagar e tal, mas olha... O que você precisa aí? Você quer folgar, não vem na segunda, estica um dia nas suas férias, não sei, entendeu? Uma coisa um pouco mais flexível para que você consiga com isso diminuir um pouco os custos, né? Nem sei se isso é muito... Eu acho que até que é legal, porque você agora, ainda mais agora com a nova legislação, que você pode conversar diretamente com o colaborador, né? Ele não precisa ir lá na justiça. Eu fiz um acordo com ele aqui, ele ficou lá, né? Ou então ele ficou doente, sei lá, tem que ir atrás de atestado, que é aquela outra máfia, né? Não, fica lá com a sua esposa, não sei e tal, mas aí você me compensa aqui, trabalha no sábado um pouquinho e tal, entendi. Né? E aí
consegue contornar um pouco os custos. Tem que ter. Bom, vamos a outra pergunta. E a qualidade do produto ou serviço, como fica com relação aí à diminuição aí de custos? Qualidade do produto, né? Bom, Isso. eu acho assim, você tem que analisar isso com carinho, né? Vamos dizer, você pode cortar os custos, né? E diminuir a qualidade do produto. A pergunta o seu cliente está disposto, né? Vamos dizer, a comprar um produto por uma qualidade inferior, né? Eu acho que a resposta está mais no seu cliente, no feeling, no sentimento que você vai ter dessa sua persona, né, desse seu cliente alvo. Às vezes, eu acho até que você pode se surpreender com a resposta, né? Às vezes, pode ser um tiro nos quatro pés, né? Você diminui a qualidade, o cliente foge, né? Vamos dizer, vai depender muito dessa... Vamos supor, se você vendesse, por exemplo, Ferrari, né? Eu acabei de ver um filminho agora na internet sobre Ferrari. Se vendesse Ferrari, com certeza esse cliente não está muito disposto a abrir mão da qualidade, né? Ele quer status, ele quer glamour, ele quer uma série de coisas. Mas vamos supor, você vende sorvete, né? De repente você tem lá uma marca, Labasque, não sei, uma marca cara. E aí você diminui um pouco essa qualidade dessa marca, e aí o público aceita, porque está numa situação, né? Agora, você vai vender, por exemplo, eu me lembrei agora, em Dubai tem um café que chama Scoop, né? E lá tem um sorvete que chama Black Diamond. Então, por exemplo, um sorvete desse lá vai custar para você aí hoje talvez uns R$800. Né? Nossa. Não é nada barato, né? Mas aí o cara vai falar, bom, isso aqui tem raspas de trufas negras italianas, vai ter aqui açafrão do Iraque, fio de ovos, fio de ouro, né? Aqueles fios de ouro que parece... O público-alvo dele alta... comestíveis e tal. E aí você vai lá e você está disposto a pagar os R$800, porque você está em Dubai, não sei o quê, você foi lá para... Você quer status, né? Então, se você servir lá um Labasque, o cara vai ficar chateado, né? Então, eu acho que depende muito, a pergunta diminui custo, diminui a qualidade? Eu acredito que sim. Agora, depende muito da reação do seu cliente, né? Então, você tem que ter esse feeling, esse umbigo no balcão, vamos chamar assim, para analisar realmente até que ponto você pode mexer na qualidade do seu produto sem afetar as vendas. Certo. Bom, e tem um aqui chegando também, falando aí em time, estava falando agora. E o time, como entra nessa cruzada aí para diminuir custo? Bom, o time, né? O time tem que estar envolvido. Eu sou muito favorável ao time nas empresas, né? Eu sempre defendi essa tese de time nos últimos 30, 40 anos aí. Eu sei que nessa minha trajetória foi um pouco frustrante, porque eu sei que nem todos estão dispostos, vamos dizer assim, a colaborar, né? E aí, quando o líder, vamos supor, ele parte sozinho para esse tipo de operação e tal, diminui custo e tal, ele vive estressado, né? Achando que ninguém coopera, que ninguém entende com ele, né? Mas o colaborador, ele é o exército, né? É aquele que vai fazer as metas, vamos dizer assim, acontecerem, né? E aí entra uma variável muito importante, que é como se comunicar com esse trabalhador, com esse colaborador, né? Como é que as ferramentas que você vai usar, a intranet, se você tiver, como é que você vai convencer esse trabalhador, né? É muito importante, a gente falou, acho que em outros programas, que a empresa tem que começar pelo porquê, né? Por que ela existe, não o que, ou como ela faz aquele determinado trabalho, produto ou serviço, né? Mas por que ela existe, né? E aí o trabalhador, o operário, ele pode ajudar muito. Então, por exemplo, cuidados com o uniforme, se eles tiverem, luz apagada quando não há necessidade de iluminação no local, por exemplo, um ar-condicionado, consertar rapidamente, né, um ar quando começa a apresentar problema, para que você não termine lá com uma perda total. Se tiver veículos, né, a troca de óleo, por exemplo, a manutenção recomendada segundo os prazos do fabricante, né?
enfim, o lixo que você gera, né? Você sabe que a gente lá na empresa recebeu a visita. Você tem esse pessoal que mexe com carbono, né? Então, por exemplo, você levantar quanto que a gente gastava de lixo e quanto aquilo e nós tínhamos que plantar de árvores para compensar aquele lixo gerado. E a gente chegou numa meta de 400 árvores por ano, né? Que vamos dizer, tudo que você gasta, papel, enfim. E uma das coisas que a gente nos fizeram lá mudar os hábitos foi o café, né? Então, por exemplo, em vez de servir o café no copinho de plástico, a gente passou para a louça, né? Então, hoje até as pessoas mesmo lavam a sua xícara. Sim, sem dúvida. Apesar que tem uma menina lá, mas ajuda, né, nesse sentido, né? Tem uma copinha lá. Então, você gerando menos plástico, né, para o planeta, né? Você ajuda o planeta, né? Ajuda seu bolso também, né? Ajuda o bolso e diminui custo, né? Porque você usa aquela louça que é lavável e volta, né, para a mesa. E as pessoas hoje encaram numa boa isso lá na empresa. No começo, agora, né, xícara de louça. Tem gente lá, até cada um tem a sua caneca e tal. Então, é uma economia, vamos dizer assim, politicamente correta, né? Então, você substitui o que foi possível lá em termos de copos de plástico, não tem mais nem o suporte que a gente tinha de jogar aquele copinho menor, o copinho maior e tal, nós nem temos mais hoje na empresa. Então, é uma maneira de você, do time, vamos dizer assim, se conscientizar e cooperar com a diminuição de custo. Agora, eu acho que o pulo do gato aí, vamos dizer assim, nessa ação, é você aceitar as ideias, como dizer assim, aceitar as ideias independentemente de onde elas venham, né? Porque você pode ter uma ideia muito boa vindo de uma pessoa que faz um serviço não, vamos dizer, não tão nobre, não é um projetista, não sei o quê, mas de repente a menina que faz a limpeza, que está no dia a dia ali, fala, não, olha, se fizesse tal coisa, né, se vocês fechassem as portas, tal, o ar-condicionado não ficaria tão exigido, né? Tem muito isso, né? Lá a gente não tem essa ideia de fazer muitas salas, né? A ideia do ambiente aberto. Então, se você deixa uma porta lá na frente aberta, o ar-condicionado vai todo embora, né? Vamos dizer, você tem um custo de energia muito maior, né? Então o líder estar preparado para receber sugestões de todo mundo, né? Então, ter esse caminho, esse canal aberto. Tá certo. Bom, a tesoura deve ficar só na mão do líder? Como é que funciona? A pergunta seria aqui. O senhor podia dar um exemplo de onde podemos passar a tesoura? A tesoura, né? Você sabe que eu gosto desse negócio de tesoura. Eu até estou pensando, ontem eu estava conversando com o menino, falou, preciso de um ícone, né, um logo, perdão. Um logo para o Dr. Zero Cost, né? Aí me apresentou lá uma série de coisas. Aí falou, mas você gosta de algum? Eu falei, eu gosto de tesoura. Eu falei para ele, né? Porque o Dr. Zero Cost tem que cortar os custos, aí diminuir os custos e tal. Né? Aí falei, deu uma missão para ele fazer um desenho estilizado de uma tesoura. Não sei o que vai vir aí. Mas, assim, eu acho que é difícil você falar assim, passa a tesoura na variável A, na variável B. Eu acho que o primeiro ponto para o pequeno e médio empresário é assim, é ele ter uma curva evolutiva dos meses anteriores. Então, a gente tinha falado aqui que gastos é igual a custos mais despesas mais perdas, né? Isso. Ele separar isso pelo menos em 3 grandes blocos. E aí ele vem acompanhando, por exemplo, as despesas, os custos, as perdas, num gráfico, ou se ele não quiser fazer um gráfico, numa tabelinha ali, né, ou se ele puder usar um Excel, melhor ainda, né? E aí ele consegue, por exemplo, olhar e falar, bom, se eu passar a tesoura aqui nessa despesa, né, a gente falou agora do cafezinho, né, do copinho de plástico, o impacto é pequeno, talvez não seja uma despesa tão grande, mas vamos supor,
ele não vai errar, né? Porque às vezes ele, na ânsia de diminuir o custo, ele vai e corta lá um material de qualidade que ele está recebendo para um inferior e acaba perdendo o mercado, né? Tá certo. Bom, então o exemplo aí, pão, pão, queijo, queijo, na prática... Na prática, vamos supor, um exemplo prático, vamos dizer assim, vamos lá. Por exemplo, a terceirização, né? A gente teve a aprovação da terceirização, né? A terceirização pode ser uma maneira de você economizar com o pessoal, né? Por exemplo, desde que as funções aí não incluam a atividade fim, né, da empresa, né? Então, vamos dizer, esses profissionais que você necessita, né, você precisa deles esporadicamente, eles podem ser selecionados, recrutados e tal, e podem ser retirados, vamos supor assim, do seu... Não fazer parte, né, do seu quadro fixo de contratados, né? Você tem que avaliar esses custos. Então, por exemplo, a terceirização pode ser uma coisa muito importante. Até na verdade, quando você contrata alguém, como, por exemplo, esses processos de contratação e dispensa do funcionário são processos complicadíssimos, né? Você pode até aí fazer uma ginástica aí, né? Falar, vou te contratar como terceirizado aqui por 30 dias e tal, ver se você se adapta. Porque às vezes, Milton, eu vejo, por exemplo, conosco, às vezes o funcionário também não se adapta à cultura da empresa, né? Ele não está alinhado e vice-versa, né? Às vezes não porque o profissional não seja bom, não é isso. Tem gente que é muito capaz. Até às vezes são overqualified, né? Como falam os americanos, mais do que qualificados para aquela função. E aí ele fala, não, isso aqui não é a minha praia. Então eu acho que a terceirização é uma maneira de você diminuir custos. E também aqui, né, o ouvinte aqui ele colocou, existe mais exemplo aí para a diminuição de gastos, né? Ele colocou gastos aqui. Né? E, bom, Milton, pode ser outro exemplo para diminuir gastos? Pode, lógico. A gente pode ir fazendo elencando aqui uma fila grande, né? Mas vamos pegar aqui, por exemplo, férias coletivas, né? Então, por exemplo, é uma redução, porque você pode dar férias coletivas para o pessoal em períodos aí de feriados, né? Por exemplo, final de ano, ou então, por exemplo, de repente a empresa trabalha com outro tipo de sazonalidade, por cana, por exemplo, né? A cana tem uma sazonalidade, né? Então, por exemplo, a época que a usina entra em manutenção, né? Você não tem necessidade de uma série de funcionários, né? Então você pode dar férias coletivas, né? Com isso você, por exemplo, se você dá férias coletivas em determinados períodos, você economiza com energia, enfim, com manutenção em geral, né? Então, por exemplo, eu acho que a férias coletiva é uma ferramenta para ser analisada para a diminuição de custos. Tá certo. E tem mais algum outro exemplo, doutor? Bom, não, tem que ter, né? Tem muitos exemplos. Eu diria o seguinte, por exemplo, uma coisa que vamos supor, é uma bandeira que eu carrego, e muitas vezes eu errei nessa minha trajetória aí de 40 e poucos anos nessa estrada, é a parte, por exemplo, de tentar passar para o colaborador uma visão mais geral, uma visão mais holística do que a empresa faz. Eu falo errei porque nem todo mundo está interessado nisso, essa é a grande verdade. Mas quando ele, por exemplo, compra a ideia do todo, de como a empresa funciona e tal, você tem um resultado mais positivo na empresa, você tem uma diminuição de custo. Então, é errado você pensar, por exemplo, que a otimização das partes leva à otimização do todo. Não. Você primeiro precisa pensar no todo, né? Porque, e depois pensar em como melhorar as partes. Por isso até eu acho, vamos pegando um viés aqui, por exemplo, programas de meritocracia. Então, por exemplo, vamos fazer um programa de meritocracia, dividir aqui em demos, aqui em departamentos e tal,
e você tem, por exemplo, um departamento que vai super bem, né? E outro que vai mal, mas no geral a empresa vai mal. A empresa não dá lucro e tal. Então aquele departamento que vai super bem, ele deverá ou não receber o bônus, né? Então, vamos dizer, eu sou contra pagar o bônus para aquele departamento que vai bem se a empresa vai mal. Então, por exemplo, eu acho que a visão do todo ela vem em primeiro lugar. Se você tem uma empresa lucrativa, ética e tal, tá bom, esse é o primeiro ponto. Depois você vem discutindo, né? Vamos dizer, então o departamento tal foi melhor, o departamento foi pior e tal, e você distribui o bônus. Então, eu acho que essa visão holística para os funcionários, para os colaboradores, vem diminuir custos, né? E é um trabalho difícil, não é tão simples assim, não. Bom, falar um pouco agora aqui né? Pode ser outro exemplo para diminuir gastos, tipo contratação, como é que pode trabalhar esse processo aí? Então, a contratação foi um pouco que nós falamos, né? Ele está perguntando, mas vamos dizer, aquela ideia, né? Dependendo da situação, a pessoa pode trabalhar como autônoma por um período, né? Ou um contrato eventual, ou então, para até depois ela ser admitida como um seletista, né? Então ela passa uma temporada, uma determinada temporada, até para ter uma adaptação. Eu acho que isso é que nem um casamento, né? Você tem que ter lá um namorozinho, né? Não dá para sair para o altar direto, né? Então, se a empresa fizer isso de uma maneira correta, né? Eu acho que ela consegue diminuir custo. E ela deve colocar no papel. Você está me lembrando aqui agora um termo em japonês que chama nemawashi, que era uma usa pela Toyota atrás, naquele sistema Toyota de fabricação, né? Que é justamente essa troca de informação entre o colaborador que está ali na linha de frente, né? Tem um nome isso, eles chamam de, deixa eu lembrar aqui, acho que é Gemba, que vamos dizer, você está ali naquela linha de frente e você dá ouvidos, né, para o trabalhador, dá ouvidos para o problema que ele está tendo e tal, e você consegue traduzir isso, vamos dizer assim, em termos de uma solução, né? A tradução de nemawashi, né? É como se você estivesse voltando às raízes, né? Vamos supor, tentando ver, tá bom, qual realmente que é o problema. Não vamos ficar discutindo a perfumaria em torno disso, né? Então, você cavar realmente ao redor daquele problema e tentar resolver aquilo, né? Aliás, quando a gente falou aqui da visão holística, eu diria até o seguinte, que a ideia da visão holística é o funcionário, o colaborador, por exemplo, que tem a visão da árvore, de vez em quando dar uma subidinha, né? E ficar com a visão da floresta, né? Porque ele fala, não, tá bom, eu estou cuidando dessa árvore aqui, mas e a floresta como está, né? Eu acho que aí você tem uma grande chance de diminuir custo. Aliás, tem um tipo de liderança que é chamada os americanos de T-shaped, T, né? E shaped, modelo T. Então, por exemplo, você tem o líder vertical, vamos dizer assim, com a turma dele toda abaixo dele, né? Que seria uma perna do T. E lá em cima ele tem bati aqui no seu microfone aqui. Lá em cima é o T, que seria ele olhar também para as outras divisões e se responsabilizar por elas também. Você ter um comprometimento. Então, por exemplo, se eu sou o T-shaped da área de comercial, por exemplo, então eu tenho que vender, etc. Então tenho todo o meu time aqui embaixo de mim e tal, gerentes, coordenadores e tal, mas lá em cima eu tenho o T, o chapéu do T, né? Como é que eu vou falar? Aquela travessa do T, olhando também para a área, por exemplo, de custos, sei lá, área de produção, área financeira, né? E ali eu tenho um comprometimento
geral para que eu também não faça, por exemplo, não é só vender sem margem também eu prejudico os demais, né? Então eu aí tenho esse modelo de gerenciamento interessante, que é o T-shaped. Tá certo. Bom, doutor, Bom, seguinte, hoje... a gente tem mais alguns minutinhos, né? E é o seguinte, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da matéria de domingo, né? Ah, domingo. Que eu achei você falou do Roma, da Roma, né? Vai a Roma ou vai a Roma? Como é que é o assunto? Não, é assim, eu acho, por exemplo, que nós, né, vamos supor, como brasileiros, né, a gente importa muita coisa e às vezes sem muito cuidado, né? Na Semana da Arte Moderna, em 22, né, tinha até uma carta do Oswald de Andrade sobre canibalismo cultural, né? Qual que era a carta dele? Dizia o seguinte, né? A gente vai lá na Europa, nos Estados Unidos, pega aquilo, né, e junta com o nosso, e dali você tira uma terceira solução, né? É um pouco até que o Descartes falava e tal, mas depois a gente entra nesse sentido. Então, o canibal, o índio canibal, ele tem isso, né? Por exemplo, o cara fala, bom, o índio maluco foi lá e comeu lá o outro índio, né? Aliás, a palavra comer vem daí. Mas, na verdade, é assim, o que ele fazia? O fato de ele comer o fulano que ele guerreou e tal, ele incorporava a coragem, as habilidades e tal daquele outro guerreiro. Então ele não comia porque para matar a fome, não era isso. Mas era um sentido mais espiritual, uma coisa mais nobre, né? Então fala, não, agora eu sou mais forte, porque eu estou incorporando essas qualidades, vamos dizer assim, desse guerreiro que eu consegui derrotar, né? Então o canibalismo vem muito daí, o fato de você o outro ser humano. Agora, você importar, por exemplo, as coisas sem muito critério, né, não tem muito sentido. Aqui, quando eu escrevi aqui no domingo, quem tem boca vai a Roma, né? Eu fiz uma relação porque Sêneca, que foi um dos grandes pensadores ali daquela época de Cristo, viveu justamente na época de Cristo. Ele viveu, não tem uma data muito correta, mas ele nasceu 4 anos antes de Cristo e morreu 65 anos depois. Inclusive a morte de Sêneca, depois a gente pode até falar, foi bastante interessante. E ele escreve por irmão, né, o irmão Galião, ele escreve que os romanos tinham que buscar uma identidade, entender a política que estava acontecendo, né, né, ter opinião, né, ele viveu na época de Nero, né, então Nero... É interessante que Sêneca foi o tutor de Nero. Sêneca foi convocado pela mãe de Nero para instruir Nero. E depois, no final da vida, depois de muitos anos, Nero abandonou Sêneca ele manda... Ele queria que Sêneca morresse, enfim, ele queria tirar a vida de Sêneca e até conseguiu. Mas, então, aquela voltando, né, no tema de Roma. O fato de você ter opinião, né, vamos supor que nem aqui hoje, né, os fatos políticos que estão ocorrendo, né, isso faz com que você, se você realmente tivesse opinião naquela época sobre a política romana, você deveria vaiar Roma, né, vamos supor. Você... daria uma sonora vaia a Roma, né? Entendi. Então ele falava, né? Então era um ditado da época, né? Quem tem boca, né? Vamos supor, se você tem realmente opinião, vai a Roma, né? Vai no sentido de vai Roma, porque Roma está fazendo bobagem na política, né? Aqui a gente pegou um ruído, aí um desvio, uma ribanceira abaixo, né? Então a pessoa fala... Quem tem boca vai a Roma, né? Ou seja, vai no percurso e tal. E aí que não era bem a ideia da época. A ideia da época era você criticar Roma, né? Entendi. Mas a gente acabou usando, eu não sei, acho que hoje já virou até uma
uma expressão nossa aqui, né? Então, se você é um cara ligeiro e conversa e tal, você vai longe, né? Você vai... GPS, né? vai até Roma, vamos dizer assim. Mas a ideia inicial não era essa. Não era essa. De localização, era de vaiar mesmo, no sentido de falar, você está fazendo bobagem. Tá, senhor doutor, mais uma vez, obrigado por estar falando com os nossos ouvintes. Eu que agradeço. E tem o e-mail na matéria de domingo, né? Um e-mail para quem quiser ler essa matéria. Ela está também aqui no blog do senhor aqui, né? Tá? Pois então, a gente conseguiu colocar agora, tá ficando bom o blog, né? Conseguindo colocar as matérias e as nossas entrevistas aqui também estão todas disponíveis lá, né? Tá. Espero que a gente consiga cooperar. Lá é o www.zercocost.com.br. É gratuito lá, você entra, pega a informação que achar que possa ser útil, né? Certo. E fique à vontade. Tá, okay. Doutor, mais um abraço. Obrigado por ter falado com os nossos ouvintes. E quarta-feira, se Deus quiser, estaremos de volta com mais um bate-papo aqui bacana. Muito obrigado. Tenha aí um excelente dia, uma excelente quarta-feira e um bom trabalho para o senhor hoje, né? Sei que a vida não para, né? Vamos esperar o que vai acontecer na política. Abraço. Um grande abraço. Boa semana, Milton. Boa semana para o senhor também. Tá isso, você ligando, participando. São 8h39. Vamos uma musiquinha até a gente acertar aqui. E a gente já volta com a nossa programação aqui. Bom dia!